Batistotti, pastor Fernando, pastor Crisley, todos os colegas que estão aí. Aqui no Canadá são agora 4 horas e 7 minutos. Eu ainda não fui para a cama esta noite, mas eu vou logo mais. Mas eu estou Meu feliz pastor, porque eu ouvi o meu amigo, o pastor Gilmar, falou bonito. Eu sou muito fã quando alguém prega a Bíblia, é ótimo, né? Deixa eu chamar aqui o pastor o Batistotti para a poder de gente. Deus, né? Meu pastor, abre o seu áudio, por gentileza. Privilégio ver aqui meu amigo, Pastor Estina. Pastor Estina, que esse ano estreou na Novo Tempo. Ele é o apresentador de Lições da Bíblia, né, na Novo Tempo, na rádio. E ele estreou o nosso primeiro estudo bíblico narrado. Primeiro estudo bíblico produzido pela Esperança, Pastor Wagner, narrado. Então, essa voz maviosa que nós aprendemos a amar de coração, né? E eu tive bons momentos com o pastor Estina. Bom revê-lo, meu amigo. Alegria muito grande, viu? Estava pensando aqui, pastor Wagner, é nas tantas bênçãos que Deus tem nos concedido, não é? E a Sala 57 é uma bênção para milhares e milhares e milhares de pessoas. Louvado seja Deus. Parabéns, porque Deus inspirou você, viu, Wagner? E claro que é um trabalho grande, árduo, né? Mas você tem milhares de pessoas que suportam você, a Aninha, com orações diariamente, né? O pastor Batistotti também tem um trabalho lindo na Novo Tempo. E eu louvo a Deus porque muito em breve Jesus vai regressar. Amém. E aí nós não vamos precisar mais desses problemas que a internet nos proporciona, né? Pastor, eu como disse, aprendi a descansar quando toda a parte humana foi feita e aquilo que a gente planejou não. Mas o Senhor tem outros caminhos e eu aprendi a entender quando Ele manda mensagens e descansar, que Ele opera em todas as coisas para o nosso benefício. Quando eu olho para o senhor, pastor, o pastor Batistotti aqui, né? Vocês são pessoas, e a gente tem uma lista de pastores aqui que nos acompanham, são homens que inspiram a nossa caminhada, né? O pastor Cristina já jubilou, aposentou dessa parte administrativa, das funções específicas, mas continua pregando, é pastor o tempo inteiro, dirige uma igreja agora no Canadá. Dizer, isso é fabuloso, né, pastor? Não é uma profissão, é um chamado que a gente volte, né? Então, isso é uma inspiração gigantesca ter homens como o pastor Gilmar, o senhor aqui, como nossos Deus amigos, seja outros louvado. Toda pastores a também. glória de Deus, né? É maravilhoso, pastor. Eu agradeço demais. Tudo que nós fazemos é quase nada comparado com aquilo que Jesus fez e faz, não é? Por isso, o pastor Ivo ensinou para a gente, ele somos sempre devedores, né, pastor? É, Mesmo que eu morra por Jesus, eu morro devendo, mas muito para ele. Não tem nem como pagar a conta, na verdade. sabe o que que eu Por isso digo? que é pela graça, né? Nós vivemos uma única vez, né? Só tem uma vida. Depois disso é o juízo, diz a Bíblia, né? Mas eu, pessoalmente, se eu vivesse 10 vezes, 10 vidas não seriam suficientes para ser grato a Deus. Ainda assim, seria muito pouco. Eu vim de uma família muito humilde, nasci na roça, né? Olha, Deus tem me dado tantos privilégios que não tem palavras assim que possam alcançar aquilo que o meu coração é agradecido, sabe? Vai além, né? E o senhor ainda me aparece fazendo um curso de culinária e hoje é um mestre na área da culinária, né? Eu fiz assim porque, primeiro, eu gosto de comer e eu gosto de fazer também, né? Aí, quando me aposentei no Brasil, porque no Brasil, infelizmente, 65 anos é velho, né? Infelizmente. E aí eu falei para a Mari assim, eu gosto de pregar. E um pregador, ele tem que ter pelo menos duas coisas muito boas.
Tem que ter muitas, mas duas não podem falhar. Uma delas é o coração, tem que estar em Jesus. E a outra é a cabeça, que tem que funcionar bem. Eu disse, Mari, eu vou enferrujar, então eu vou fazer mais um curso para não enferrujar, porque eu quero continuar pregando. Aí me meti a fazer gastronomia, me formei, graças a Deus. Mas não Bom, para. Eu só gosto de cozinhar para os meus amigos e para a minha família. Esses dias eu fiz uma. Teve uma festinha aqui na minha igreja de 50 anos de casados, de um casal muito querido. E a filha disse: queria fazer uma festa para os meus pais, o senhor cozinharia para nós? E aí nós planejamos lá, cozinhamos para 70 pessoas. Claro, eu tenho os que me ajudam, né? Mas o nome é o nome do chefe que assina, né? E foi uma benção, sabe? quem Deus sabe tem um sido dia bom eu terei demais. o privilégio de me alimentar à mesa com uma comidinha feita pelo senhor, e vai ser um privilégio Eu já lhe grande. disse que a nossa casa aqui tem um lugarzinho para você e a Aninha dormirem e tem uma comidinha gostosa aqui. E, pastor Batistotti, isso aqui serve para você também, meu amigo. Vamos, Quantos amigos que Agradeço. estão aí, né? me permitam, se for possível, vocês me dizem. Vamos ficar aqui mais uns 15 minutinhos. Eu queria fazer tipo um podcast, pastor. Vamos aproveitar esse momento. Não é sempre que eu tenho sua presença, pastor Cristina, e o do senhor também, pastor Batistotti. O pessoal vê o senhor no tempo e não conhece muito a sua história. O senhor nasceu aonde, pastor? Como foi a trajetória do seu ministério até o senhor chegar aí? Quantos anos de ministério o senhor tem? Eu tenho 31 anos. Eu nasci em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Eu ouvi muitos sermões em alemão, traduzidos, né? Mas ouvi a Igreja Central de Blumenau. Eu fui estudar, apareceu um pastor maravilhoso na minha igreja, como todos, né, que foram inspiração. Meus avós me levavam para a igreja. Minha mãe havia nascido, havia deixado os caminhos naquele momento. E daí eu fui para o Pastor, IACS, estudei no desculpa, IACS, pastor Wagner, mas acho que ela conseguiu abrir eu Sim, aqui. acho que ela conseguiu, acho que deu sim. certo. Já jazinho eu chamo. Continua, Desculpa. pastor, por favor. Não, daí eu fui para o IACS, fiz o ensino médio e depois fui fazer teologia. Comecei em Santa Catarina, trabalhei no colégio e depois em dois distritos e fui para a rádio em julho de 96. Comecei na rádio, trabalhei no colégio de Porto Alegre, fui evangelista, depois fui para Vitória, no Espírito Santo, fui pastor da Igreja Central. Eu e o pastor Estina temos muitos amigos em comuns. O pastor Estina é muito querido naquelas terras, gosta de uma muqueca capixaba também, né? E nós temos um anfitrião muito querido lá, né, pastor? Muitos, né? Muitos anfitriões. Depois vim para a Central de Campinas, aí trabalhei na Igreja Central, trabalhei na associação, trabalhei na área ministerial. Foi quando eu conheci Fernandinho. Depois fui para o UNASP, né? E na época eu gravava o Lições da Bíblia, fui para o UNASP, trabalhei na pastoral, dei aula na faculdade, e hoje, há 5 anos, estou na Novo Tempo, servindo ali. E assim foram Pastor, 31 anos. nessa caminhada são muitas coisas. Eu vou fazer a mesma pergunta para a pastora China, e depois dessa pergunta a gente tenta trazer a Lúcia aqui para ir nos pontos mais nervosos do testemunho, para a gente explorar ali, que o conteúdo é muito interessante envolvendo vocês dois. Qual foi o momento mais desafiador do seu ministério e o momento que o senhor poderia classificar como o mais feliz dele? Se o senhor pudesse, distinguir alguma coisa nesse sentido. Ah, eu acredito que o mais desafiador eh, foi quando eu estava assim longe de uma área de atuação de igreja, estava em outra área e voltei a ser um pastor de igreja. E foi na Central de Vitória. Mas eu quero dizer que foi assim extremamente especial. Deus dirige a vida da gente, né? Então Deus, para mim está muito nítido assim que Deus dirigiu para eu estar naquela igreja naquele momento, uma igreja extremamente acolhedora, desafiadora administrativamente, porque é uma igreja grande, mas tive você sabe, né, pastor Wagner, a gente tem nossas limitações como um pastor,
mas quando a gente vê pessoas que te amparam, que te amam, que estão ali com você, e foi, né? Como todas as igrejas, mas aquele foi um momento muito significativo. É uma igreja extremamente amorosa, líderes que me ajudaram, né? Eu tive um primeiro ancião, Paulo Raul. Eu disse, Paulo, não lembro mais como é que administra a igreja aqui, por favor, me ajuda, né? E ele falou assim, pastor, venha com seu entusiasmo, com seu coração. Eu tinha sido evangelista por alguns anos e ele foi, né, como todos os líderes, então foi um momento muito significativo. E a maior realização, a maior alegria que a gente tem é ver a transformação que acontece através do poder da palavra e ver uma pessoa retornando, uma pessoa tomando a decisão. Então, isso para mim é significativo. E eu quero destacar isso porque há alguns anos, há 5 anos, Deus me deu um outro momento significativo para a vida, que é hoje eu tenho o privilégio de, nas minhas férias, participar de um projeto de missão em um país de maioria não cristã, e a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra e estamos construindo uma escola. É um país do centro-norte do continente africano e pregar o evangelho e ver o evangelho em todos os lugares, o Senhor levando de todas as formas, porque, como eu mencionei na mensagem, o sangue do Cordeiro comprou a todas as pessoas de toda tribo, língua, nação e povo. Temos aí, né, a gente teve participação do Kingsley, né, que está compartilhando a mensagem na América do Norte, né? É, o pastor Estina também na América do Norte, ali agora no Canadá. Então, o Senhor deseja. Então, isso para mim é muito significativo, esses dois momentos. Ver a transformação que acontece pelo poder da palavra, não importa aonde ela seja apresentada. Que maravilha, que maravilha. Pastor China, a Lúcia está emocionada ali, né? Vamos trazê-la para cá? Vamos, vamos, vamos. Vamos trazer. Eu vou pedir para vocês se ausentarem um pouquinho, já já chamo vocês, tá bom? Para eu acomodar a Lúcia e a gente já já eu chamo, tá bom? Menina muito determinada, sempre foi muito determinada. E aí o pai identificou isso e dentre os filhos o pai pegou a Lúcia para ser aquela que deveria, sendo a segunda filha do relacionamento, a Lúcia, ela literalmente fazia a condução da família. As coisas mais difíceis nas tarefas do local, na roça onde eles moravam, eram atribuições da Lúcia. Ela trouxe traumas, assim, muito intensos. O pai dela era meio severo na educação. O nome dele é Arisoli Silveira e o nome da mamãe, Irene Silveira. A Lúcia nasceu em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, em 54. Depois ela foi morar em São Miguel do Oeste. Aos 9 anos foi para Iraí e, como eu disse, nesse período todo vivendo esta situação. Ela tem um trauma, o papai dela colocou a Lúcia num buraco muito fundo para ele ajudar, ela ajudar a cavar aquela cisterna, tirar a água lá de dentro. Depois o paizinho dela colocou a Lúcia para cuidar de um animal bastante arisco, ela ficou também traumatizada por isso. Então, o pai, na maneira de conduzir, foi muito severo, muito duro ali com a Lúcia. Mas Deus é bom, né, Lúcia? Muito bom. Sim, E sempre é foi. como é que é o nome do seu maridinho que infelizmente descansou há pouco tempo? Como é que é o nome dele? Meu marido é Antônio Jaci Ramos, E vocês permaneceram casados quanto tempo, Lúcia? 46 anos, agora seria 48, faz 2 anos que ele faleceu. Ele faleceu, infelizmente, por uma questão que complicou. Não era para ele ter falecido, mas na época uma ponte da cidade caiu, ele estava em tratamento, não foi muito bem feito o processo e ele acabou falecendo há 2 anos. E hoje Lúcia tem 2 filhos, mas mora só, né, Lúcia? Sim, o Mora filho só. mora no piso de baixo da casa, mas é onde eu fico,
Na minha casa eu sou sozinha. Tá bom. E aí, para Deus cuidando da Lúcia para dar essa compensada na caminhada dela, porque, como eu disse ontem no testemunho, Deus cuida da gente de forma digital. Ela providenciou um marido que fez exatamente o contraponto. O pai da Lúcia não tinha muito hábito de ouvir os filhos, era bem agressivo na educação, foi difícil para ela. Um pai bondoso, que amava a esposa, mas era a característica dele. Talvez tenha sido educado daquela mesma maneira. E aí, Deus deu para Lúcia um marido exatamente o contrário, né, Lúcia? Porque o seu marido sempre Sim, cuidou de você, sempre foi carinhoso, nunca foi severo com você. Ele acreditava em você, investia nas coisas que você sonhava, ou seja, ele foi um propulsor na sua vida, foi uma bênção, né? sim. E, Lúcia, como é E que vocês se conheceram? quando eu tinha 12 anos, nós morávamos em Iraí, e os pais deles arrendaram as terras no outro lado da rua, na frente da nossa casa. Eles vieram morar ali. E a gente se conheceu. Aí, dia 10 de julho, a gente completou 13 anos. Aí a gente descobriu que a gente nasceu no mesmo momento. Ele nasceu 15 minutos antes que eu. E aí a gente cresceu até a idade de 18 anos, quase ali. Mas a gente era amigos, e aí depois ele foi para o quartel, quando voltou foi para outra cidade, e aí enquanto eles moravam em Santa Catarina, meu pai teve que resolveu ir para Viamão, por causa de uma irmã minha que morava lá e não queria ficar sozinha. Aí ele colocou, naquela época não tinha telefone, nada, ele colocou um aviso no rádio que nós estava indo embora para Viamão, e se alguém quisesse contatar com ele por causa do negócio, que ele deixou um arrendatário cuidando do gado e as terras, e era para falar com meu tio, e ele estava na roça com o pai dele, e a mãe dele ouviu, e aí ele memorizou tudo, o endereço e tudo, e disse, eu vou me embora, eu não quero mais essa vida para mim. E saiu e foi, a mãe dele foi atrás, e quando ela chegou em casa, ele já tinha tomado banho, trocado a roupa, porque um ônibus vinha, ia passar às 3 horas ali, ele não queria perder o ônibus, chegou em Iraí, pegou Mas, o hein, ônibus Lúcia, para... na verdade, ele soube que você foi e ele foi atrás de você, né? Sim, porque ele pensou, ela vai embora, eu não vou ver mais ela, então ele foi primeiro que eu. E a senhora não sabia que ele se interessava pela senhora. Não, a gente cresceu ali até os 12 anos em diante, e a gente brincava e tudo, assim, mas ele era muito reservado, e eu também, meu pai ele não deixava a gente, assim, sair, não tinha espaço para que a gente se conhecesse mais, né? E a senhora também, E quando olhava para ele, a senhora sentia um negocinho por ele, né? é, eu sentia um carinho muito grande por ele, só que ele não, tanto um quanto o outro, a gente não tinha nenhuma experiência ele não falava, eu também não, mas eu não sentia nada de, aí quando ele foi para o quartel, eu fiquei muito triste, eu chorei uma semana, assim, porque eu senti falta daquele amigo de verdade que a gente tinha, né? E A aí a senhora gente chorou, a senhora chorou uma semana quando ele foi embora para o quartel? muita tristeza, assim, porque Mas a a gente, senhora já estava era gostando dele e não sabia. pois é, pois é, para você ver que passou tanto tempo assim, tudo, e aí quando eu cheguei em Viamão, que eu fui depois, eu cheguei lá, encontrei ele lá já há uma semana trabalhando lá, e eu perguntei para ele, o que que tu está fazendo aqui? Ele disse, tu veio embora, eu também vim. Só disse isso, e depois foi passando o tempo assim, eu trabalhava em Porto Alegre, só vinha fim de semana. Aí um amigo dele lá, que começou a ficar sabendo tudo, então
provocou. Ele disse, tu vai falar para que eu fale? Daí ele, menino. depois que a gente saiu, assim, se separou ali, eu perguntei para ele, o que tu tem para falar para mim que só eu não sei? Ele disse assim, tu não sabe por que que eu estou aqui? Eu disse, não, eu imaginei que tu veio para trabalhar. Ele disse assim, também, mas eu vim porque eu quero me casar com você. Eu disse, mas a gente nem se conhece nesse sentido, nem namoramos, nada, você já fala em casar. Ele disse assim, sim, eu quero casar com você, eu quero te namorar e casar, é para isso que eu vim, principalmente por isso. Aí eu disse, eu posso tentar, mas eu não garanto que eu te amo o suficiente para a gente se casar. Ele disse, não precisa, eu amo você por nós dois. E eu disse, tudo bem, então vamos tentar. Aí a gente começou a namorar, a gente namorou 2 anos, aí noivou, aí ficou 1 ano noivo. Ele falou com meu pai já gostava muito dele, porque ele era um rapaz assim, trabalhador, não tinha nada que desabonasse ele. E aí, em julho dia 28 de julho, a gente se casou, adiou o casamento 2 vezes, 3, ia adiar a terceira vez, e aí ele disse, não, nós vamos se casar, não vamos adiar mais o casamento, nós vamos se casar. E aí a gente se casou, e foi a maior bênção da minha vida, pastor. Hein, Lúcia? Olha que Deus coisa. compensou, Deus me compensou tudo que eu havia passado antes, Ele me compensou com esse esposo que Ele me deu. A Lúcia, ela não tinha ainda uma compreensão de Deus. Ela tinha a compreensão que a mãe e a avó passavam para ela, mas uma experiência mesmo com Deus, ela não tinha, mas ela era dependente dessa ideia que ela tinha sobre Deus. Ela entregava a vida dela para essa ideia geral que ela tinha de Deus. Como é que ele falou, Lúcia? Eu vou amar você por nós dois. Foi isso que ele disse para você. Sim. Eu achei Na extraordinário. verdade, ele amava já, né, pastor, porque para uma pessoa não se importar com nada e ficar o tempo todo esperando. Quando eu disse para ele, por que tu esperou tanto tempo, tu nunca me falou, a gente conheceu assim. Porque eu disse, se eu me casasse com outro, ele disse assim, eu confiei em Deus, e o que teria que ser, seria, e eu estou aqui. Esse foi o homem raiz, né? Muito Sim. interessante. Tem uma coisa que eu quero aproveitar da frase dele, né? Quando ela falou assim, eu não sei se eu vou te amar. Ele disse, não se incomoda, eu vou amar você por nós dois. Você imaginou já, Leila, você encontrando um parceiro, porque, irmãos, a Leila tá solteira, né, Leila? Fazer uma propagandazinha aqui, né, Leila? A Leila tá ali esperando um servo de Deus, né, Mas, Elô? É desse pastor, jeito. Oi, Lúcia, só um minutinho, Lúcia. Imagina só, eu tô aqui com a minha esposa. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que amar a minha esposa por nós dois. E se ela tomar a mesma decisão de me amar por nós dois, esse casamento vai dar certo. Porque quando eu amo o outro pelo outro também, pelos dois, eu estou dizendo que na relação, na relação entre mim e a minha esposa, ela é mais importante que eu. E na relação dela comigo, eu sou mais importante do que ela. E se a gente fizer isso, sem se despersonalizar, você já imaginou eu investindo tudo na felicidade da minha esposa e ela investindo tudo na minha felicidade? Eu amando a minha esposa por nós dois e ela me amando por nós dois? Meu amigo, Jesus como centro dessa relação, o casal recebendo o Espírito Santo todo dia, mas arruinar um casamento desse. e pastor, ele foi tão enfático no que ele disse, porque ele me ensinou a amar ele de tal forma que não existia nenhum amor que pudesse superar esse. E
foi a maior bênção da minha vida, né? A senhora amou tanto o seu marido que, dentre todos os homens da terra, a senhora só enxergava o seu marido. Ele Sim, amou, ele tanto amou é que eu tanto, estou sofrendo hoje. Hoje ele eu estou... ele amou tanto a senhora que, dentre todas as mulheres, ele só via a senhora. É assim com Jesus também, Sim, sabe, queridos? É assim com Jesus também. Se nós amarmos verdadeiramente a Cristo por meio do derramamento do Espírito Santo em nosso coração, não vamos ver outra coisa que nos atraia mais do que Jesus Cristo. Deus É, sempre cuidou de mim, pastor. Ele sempre esteve, apesar de quando criança ainda eu não conhecia, só ouvia falar. Então eu acreditava que tinha um Deus. Toda vez que eu estava em perigo, eu invocava esse Deus e ele sempre cuidou. Ele fez milagres na minha vida, pastor. muitos milagres. A gente não. É como eu disse, a Muitos. história do pessoal que conta o testemunho aqui é só um pontinho só, porque não dá para contar tudo. Esse cuidado de Deus foi tão interessante com a Lúcia, amados, porque a, era a sua mãe que ouvia a voz da profecia ou a sua avó, Lúcia? A minha mãe. A mãe dela ouvia, pastor Cristina, a voz da profecia no rádio. E ela ouvia, junto com a mãe, a voz da profecia. Quando a mãe não ligava o rádio, ela mesma ia até a rádio e ligava, criança ainda. Não sabia nem exatamente que igreja era essa. E com o passar do tempo, na cidade onde ela morava, ela foi morar bem pertinho de uma igreja adventista. E ela nunca teve contato, nunca foi à igreja, nunca conversou com um adventista ali, mas ela via a placa da igreja e o nome da igreja não saiu da cabeça da irmã Lúcia enquanto ela foi crescendo. Casou-se, teve 2 filhos, e o primeiro contato que ela foi com uma igreja neopentecostal. A prosperidade estava atrapalhando as finanças da família e começou a gerar um desgaste nesse momento aí. O esposo dela e o filho discutindo, não brigando, eles sempre se deram bem, mas discutindo sobre essas questões do prejuízo e de que não deveriam ir naquela direção. O esposo da Lúcia ainda resistente nesse sentido, e eles estavam ali no momento mais aquecido, e a Lúcia ficou muito, mas muito preocupada com aquilo. E ela saiu, pastor Cristina, para o quarto dela, fechou a porta e ela tinha um rádio de cabeceira. Aí entra o senhor, pastor Cristina, que coisa tremenda isso. Aí ela entra para o quarto, sem direção, preocupada com tudo aquilo, sem saber como fazer, liga o rádio e procura sintonizar uma rádio ali. E quando ela vai sintonizando, ela ouve a sua voz. E nessa hora que ela ouve a sua voz, o senhor está fazendo um apelo e dizendo para as pessoas que elas passam por problemas, mas que Deus sempre está com elas. E que quem estivesse ouvindo o senhor pudesse se ajoelhar ali, que o senhor iria orar com essas pessoas. Quando a senhora ouviu isso, irmã Lúcia, o que a senhora fez lá no quarto ouvindo a voz do pastor Estina? Parecia que ele conhecia a minha causa, pastor. Eu estava muito doente, tomava 14 tipos de remédio e eu estava muito mal. Aí eu me prostrei e disse para Deus assim: isso isso não é acaso, isso é coisa do Senhor. Então, o Senhor, a partir de agora, ou me cura ou me leva, porque eu não quero mais tomar esses remédios. E aí eu comecei a fazer uma mudança na minha vida, sempre acompanhando. Daí, a partir dali, eu nunca mais saí da Novo Tempo. Meu rádio não saía, não tinha outra sintonia. Pastor E eu Estina, comecei a aprender as coisas do Novo Lúcia, Tempo e tudo, comecei a praticar, inclusive guardar meu dízimo. Eu guardei meu dízimo 9 meses, guardando, sempre praticando e fazendo mudanças. ela guardou, Aí hein, eu Lúcia? desejei muito, Lúcia, muito pastor, ela conhecer. guardou o dízimo. Ela disse assim: eu vou conhecer essa igreja. E ela começou a devolver o dízimo. Ela guardou o dízimo até ter contato com a igreja para devolver na igreja o dízimo. Então, E pastor, o mais o importante, senhor. pastor, Ah, que eu deixei de tomar fui deixando de tomar os remédios e mudei
mudando minha alimentação e comecei a melhorar. E, para resumir, hoje eu não tomo nada a não ser água e o meu alimento selecionado. Isso, Nada. isso porque ela perdeu o esposo mais de 40 anos, há dois anos, então é uma fé muito sustentada. Pastor Cristina, abre aí o microfone do senhor. Tem uma igreja, pastor, daqui a pouco eu vou mostrar essa igreja, eu vou mostrar essa igreja, que o senhor começou essa igreja, pastor. O senhor começa, porque deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O senhor pode abrir o áudio, por favor, pastor Cristina. O senhor está com o microfone fechado, é só abrir. Ok? Porque essa igreja, pastor, ela começa exatamente no momento em que ela ouve a sua voz e aceita o apelo de ajoelhar e se entregar a Cristo ali, porque ela vai ser uma das fundadoras dessa igreja. Então, e o pastor Batistotti tem o passo seguinte disso. Eu estou, Então, naquela hora, ele encontra o seu trabalho, pastor, a sua voz, que já ganhou milhares de pessoas nesse mundo, amigo. Lúcia, é um prazer conhecer você mesmo aqui pela Sala 57. Um dia eu quero conhecê-la pessoalmente, com a graça de Deus. Você é minha irmã. Eu desejo Você, muito conhecer o Senhor. você disse que você e seu marido nasceram no mesmo dia. Talvez a gente tenha quase a mesma idade. Eu sou de 55. Você Eu deve ser tenho um pouco mais. 71 anos, pastor. Então, eu faço 70 amanhã. Então, você é minha irmã. E eu fico muito honrado em ouvir isso, porque eu sempre tenho dito que eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas o meu Deus é muito grande. E você é um milagre de Deus, sabe? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua experiência. E eu louvo a Deus porque naquele momento você foi lá e ligou o rádio, sabe? Pastor, eu E gostaria se o senhor pudesse falar um pouquinho mais alto, porque eu tenho dificuldade de audição, eu não estou conseguindo ouvir direito. eu estou dizendo que eu tenho muita alegria de conhecer você, mesmo aqui através da internet, né? Através do Zoom, mas um dia quero conhecê-la pessoalmente, se Deus permitir. E eu louvo a Deus porque você ligou o rádio. O Amém. ligar o rádio foi o mesmo que o abrir do coração. E assim como você, há muitas outras pessoas que têm ouvido a mensagem e têm sido tocadas. Eu acabei de dizer que eu louvo a Deus porque eu me considero menos que a metade de um grão de areia. Eu sempre Mas o meu ouço, Deus é, mas eu o meu também, Deus é pastor. muito grande, é muito poderoso e ele alcançou você. Glória a Deus. Pastor, Pastor Wagner, Pastor Batistotti, amigos, louvado seja Deus. Que glória. Pastor, eu fiquei muito a contente partir, em da, saber, em a saber partir que daquele momento, Deus se apresentou, foi a partir daquele momento que Deus se apresentou de verdade para mim. eu fico feliz, pastor, porque olha só, amanhã o senhor faz aniversário. Não tem presente maior do que almas salvas em Cristo Jesus. Não tem, pastor, presente melhor que esse. Então, hoje, a Sala 57 tem a alegria de mostrar, pastor China, um pouquinho só, uma ponta preciosa do seu ministério, que é uma alma que está em Cristo, aceitou Jesus, nunca deixou a igreja, é fiel e aguarda a vinda do Senhor. Por quê? Por meio das ondas do rádio, pastor. No momento de desespero, ela encontrou e foi o Senhor naquele momento que o Espírito Santo usou para fazer o corte cirúrgico na vida dessa serva. Eu amo o seu ministério, pastor, e amo o ministério adventista, amo essa igreja, apaixonado como ela ganha almas para Jesus com as nossas capacidades e dons que o Senhor nos dá. Louvado seja Deus, Eu pastor. vou pedir uma gentileza, Pastor Wagner, se a irmã Lúcia permitir, de você me enviar o contato dela, porque um dia desse eu quero ligar para ela. Eu vou passar, pastor, vou passar, com certeza. Obrigado aí, que são 5 horas da manhã, o senhor se predispôs a estar conosco, louvado seja Deus. Obrigado demais, pastor. Tenho Eu que amo o senhor agradecer. demais da conta.
Não tem que agradecer nada, nós estamos juntos, caminhando na direção da eternidade, guiados pelo Deus Espírito Santo. E parabéns pela sala. Lúcia, bem-vinda, família. Eu poderia até dizer, então, que você é minha filha na fé, e louva a Deus por isso. E continue firme, porque muito em breve nós estaremos em casa, no Lar Celestial, viu? Estou esperando, pastor. Obrigado, Essa é a minha Cristina. esperança. Deus te abençoe ricamente, amigo. Pastor Wagner, Pastor Wagner, Oi, pastor. eu acho que o pastor Estina, antes de sair, ele deveria concluir a fala dele Ah. com aquela fala tradicional. Pastor, ô indicação poderosa. O pastor poderia dizer para a gente, está na mente da gente, né? Isso aqui está na mente da gente. Vamos ouvir, querido. Isso é benção. E disse Jesus: Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de De Deus. Deus. Eita, nós. Eita, isso remonta, pastor Roberto Rabelo, né? Isso é tremendo, é tremendo. Que alegria poder viver esse momento aqui com vocês. Viver esse momento. Obrigado, pastor. Amo o senhor demais da conta, Te viu? amo Obrigado. também, amo todos vocês em Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou Amém. continuar aqui um pouquinho ainda. O pastor Batistotti vai entrar agora dando continuidade. Dá uma olhada como é que foi linda essa história. Deus preparou tudo isso aqui. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Maravilha. A história continua, e aí o que que acontece? Ela não para de ouvir a rádio, começa a devolver o dízimo, muda a alimentação, procura uma igreja e não encontra, até que na rádio sai uma programação, um movimento chamado Mais Igreja. E ela liga na rádio porque ela queria uma igreja lá no bairro dela. Ela liga na rádio e na Rádio Novo Tempo. E quando ela liga na Rádio Novo Tempo, qual foi o pastor que atendeu você? Pastor Gilmar Batistotti me atendeu. Aí, e o que que. Aí a senhora conversou com ele e o que que o pastor Gilmar disse para a senhora? Eu falei para ele que eu gostaria de ter a igreja e que eu procurei 2 dias e não encontrei. E aí ele disse para mim: talvez tenha um pequeno grupo na sua cidade, aí no seu lugar. Essa igreja, porque os meus dízimos estavam guardados em casa, né? Então, quando foi uma sexta-feira, o pastor Bruno chegou lá aqui e perguntou para mim: a senhora sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu disse: não. Aí ele disse assim: eu preciso lhe mostrar 2 lugares, lhe levar em 2 lugares. Aí ele me levou onde tinha o pequeno grupo, que é a 1 quadra da minha casa. E aí ele disse assim, quando eu cheguei, que eu vi a Karine, eu encontrava ela todo dia, assim, ela tem um sorriso maravilhoso. E ele disse assim, aqui é um pequeno grupo, ó, que funcionava aqui, pertinho da tua casa. Daí eu disse, mas eu não acredito isso, eu caminhei 2 dias pela cidade inteira, menos aqui eu vim. Aí ele disse assim, mas eu tenho outro lugar para mostrar para vocês. Aí ele convidou a Karine também, porque aí eles já tinham providenciado o espaço, botado a placa da Igreja Adventista, e aí era a surpresa que ele ia me dar, né? Porque o pastor Gilmar prometeu, disse assim, nós vamos cuidar disso para a senhora. Daí quando a gente estacionou o carro, que a gente desceu, assim, que eu olhei aquela placa, parece que o chão saiu dos meus pés, sabe, pastor? Porque eu senti esse Deus tão real na minha vida, tão perto, que eu nunca tinha tido alcance, porque tantas coisas parece que impediam que eu conhecesse, porque eu morei 7 anos na frente, perto dessa igreja, nunca entrei nela, mas só a placa ficou gravada na minha mente.
E aí eu vim para cá e aí eu me deparei com a Novo Tempo e descobri, e eu li o livro do pastor Bullion também e comecei a associar as coisas. E no livro do pastor Bullion dizia ali, tinha um texto que falava do novo céu e a nova terra. E eu li 2 vezes o livro e eu disse, era isso que eu precisava para mim. E aí eu comecei a falar para o meu esposo para ele ler, mas ele não aceitava isso, porque ele estava decepcionado já, né, querendo buscar outras coisas. Não. Aí eu comecei a procurar e tudo. Daí, quando o pastor me mostrou a placa da igreja e tudo, ele assim, está aqui a igreja que a senhora pediu. Eu fiquei tão feliz, pastor, tão feliz. Aí voltamos, aí a Karine começou a passar tudo para mim. Ela começou a me ensinar tudo. Naquela Lúcia, época era Lúcia, feito tudo fichas de Lúcia, análise. segura um E pouquinho aí aí. a gente começou na igreja. Daí eu, Lúcia, segura um pouquinho. Pastor Batistotti, ela liga para o senhor. E aí o senhor aciona o pastor Bruno, encontra um pequeno grupo, o senhor já localiza junto com o Bruno local para ter igreja. E eu quero mostrar uma coisa para o senhor, pastor, que tem sua assinatura. Hum. Olha que coisa boa. Deixa eu só selecionar a imagem aqui para a gente mostrar para vocês. Tem tempo. Lúcia, você tem quanto tempo de batismo, filha? 23 anos. 23 anos. Esse certificado aqui, ó, é da sede de estudos bíblicos, Voz da Profecia. Olha que legal. Lúcia Silveira Ramos. Ó, isso aqui é um certificado, pastor, de conclusão de estudo bíblico, que a gente vai mostrar para vocês. Ela fez pela rádio, que legal. Ó, 18 de fevereiro de 2003. Concluímos com aproveitamento a série de estudos sobre as Escrituras Sagradas, Encontro com a Vida, patrocinado pela Voz da Profecia, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja aqui, pastor, ó, não é a igreja que o pastor Bruno locou. Ela Uhum, cresceu, depois um obreiro foi enviado para essa região para ajudá-los, e essa igreja tem mais de 100 membros. Então, o uhum, senhor tem a ver com essa igreja aqui, amado. Ó. uhum. Essa igreja existe porque o senhor se preocupou com essa senhora, mandou alguém Amém. lá e incentivou a fé dessas pessoas, cuidando delas, pastor. Uhum. Tem Amém. coisa, tem coisa no seu ministério, né, pastor, que o senhor nem sabe o que aconteceu. Verdade. Lúcia, que alegria ouvir você, ouvir seu testemunho e, e ratificar o que a gente conversou já aqui há alguns momentos, como Deus usa todas as maneiras, todas as formas para impressionar o nosso coração. É E o verdade. Senhor usou isso, usou a voz do pastor Ensino através do programa Voz da Profecia, nos usou ali na Rádio Novo Tempo, no Rio Grande do Sul, Amém. para te atender. Usou o pastor Bruno Schaefer, que, né, é uma pessoa querida, dedicada ao ministério, né? Continua exercendo seu ministério lá no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul, né? E eu fico feliz por ouvir o seu testemunho hoje, começar esse dia dessa maneira e ver que a promessa do Senhor, ela se cumpriu e definitivamente se cumprirá quando os laços que foram interrompidos, né, com a sua família, a sua perda, eles serão resgatados para sempre. Que isso te anime todos os dias. Amém. E o senhor, não sei se o senhor lembra, mas foi o senhor mesmo que me batizou em Gramado. E Ô, Lúcia, pastor, a partir É. dali eu me apaixonei tanto por esse Senhor Jesus que eu comecei a lutar pelo meu esposo. Uau. Aí, tanto foi que eu fui me batizar, eu fui sozinha, eles disseram que eu tinha ficado louca, e eu chorei daqui até lá, mas eu fui, eu não podia desistir. E aí eu comecei a lutar por ele também, né? E aquele homem que achava que eu tinha ficado louca se rendeu a esse Jesus maravilhoso e ele dormiu em Amém. Cristo. Amém. eita, Amém. pastor, não é tremendo isso? Ô, Lúcia, Uau.
Sabe, o Oi. pastor Gilmar Batistotti, o pastor Estina, que fazem parte da sua caminhada, assim como os pastores que aqui estão e os milhares de pastores adventistas no mundo, esses pastores, eles, quando aceitam o chamado, eles abandonam a própria vida para Eu poder sei, viver pastor. exclusivamente pelo Evangelho. É uma vida, Lúcia, de grandes bênçãos, mas também é uma vida de grandes sacrifícios. Eu E sei, os pastor. pastores assistirem a senhora hoje, a senhora pode ter certeza que é um presente para eles, porque o que alimenta um Amém. pastor são vidas que são alcançadas pelo Evangelho, quando nós, seres humanos, que precisamos do mesmo remédio, somos usados para isso, é uma satisfação, Lúcia, que não tem tamanho isso, para quem ama a obra de Deus e salvar pessoas. Então, eu queria que você dissesse para o pastor Estina e também para o pastor Gilmar o que eles representam para a senhora. Se a senhora ama esses dois homens, diga para eles querem ouvir da senhora. Eu amo os dois pastores que fizeram, como eu amo a todo mundo, pastor. Eu amo demais eles, eu preciso deles para ser feliz, precisei, e eles são a parte visível de Deus para mim. E eu amo muito mais e vou amar eternamente esse Deus, porque eles existem, o Senhor existe, porque todos os pastores e a Igreja Adventista existem. Já ganhei o meu presente de aniversário. Feliz aniversário, pastor Estino. Que Deus o cubra de bênçãos grandiosas. Pastor Gilmar, pastor Estina, o que nós estamos vendo aqui, amigos, é só uma pincelada no quadro da eternidade que Deus está pintando. Muitas vidas, pastor Gilmar, quando o senhor está lá com a sua voz no rádio, quando o senhor está aparecendo na TV, a gente não tem noção de como as pessoas nos encontram, pastor. E esta igreja que tem lá hoje, cada pessoa que é batizada naquele tanque é batizada porque vocês dois fizeram parte dessa caminhada, usados pelo Espírito Santo. Verdade. Nossa recompensa, pastores, será quando à frente, ao lado, atrás de nós, uma multidão de pessoas entrará na eternidade porque nós nos disponibilizamos e permitimos que Deus primeiro salvasse a nós mesmos e através de nós, como placas indicadoras, outras pessoas conhecessem a Cristo. A essência do ministério adventista é essa. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu? Demais. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho orado sempre por pastores, principalmente a base da minha vida cristã. E vou continuar orando até a eternidade, pastor. Um feliz aniversário para o senhor. Eu gostaria tanto de lhe abraçar pessoalmente, mas sinta-se abraçada carinhosamente, mesmo que virtualmente, pastor. E o Obrigado. senhor também, pastor Gilmar. Obrigado, Lúcia. Obrigado pelo carinho e por Eu que relembrar agradeço. o privilégio. Eu vou pedir para minha esposa, que está aqui ao meu lado, vem cá, neguinho. Eu queria que você orasse pela irmã Lúcia, representando as pessoas que são alcançadas pela Rede Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo, pelo trabalho que o pastor Estina continua fazendo, pela vida do pastor Batistotti, de todos os outros apresentadores e âncoras e funcionários da Rede Novo Tempo, das rádios espalhadas no mundo, das igrejas que existem em cada bairro, de cada pastor, cada ancião, cada líder, cada membro dessa igreja, na pessoa da Lúcia. E nos dois pastores, eu queria que você orasse pelo ministério pastoral adventista, que seja um ministério repleto do Espírito Santo, e que esses líderes influenciem suas congregações a clamarem até que a chuva venha e a gente saia desse mundo aqui e vá morar com o papai. Então, eu peço que você ore nesse sentido. Tá bom? Privilégio estar aqui, e é difícil falar, né? Difícil falar porque esse é o corpo de Cristo. Nós temos que trabalhar assim, sabendo que Deus usa todas as ferramentas para salvar uma vida. Amém. E a partir dela, da irmã Lúcia, minha xará, tantas outras serem alcançadas para o reino de Deus. Sabe o que é lindo, amor? Que todas essas almas ganhas, elas são
fruto de um conjunto de ações. Não é só o pastor Estina, não é só o pastor Gilmar, não é só a Novo Tempo, não é só a Sala 57. É desde o irmãozinho lá que ajoelha sozinho no quarto dele clamando, até o que a gente consegue colocar com maior visibilidade. E a Bíblia diz assim, né? Uns plantam e outros colhem, não é? Então, muito do que a gente está fazendo aqui será colhido lá na frente, como foi. O pastor Estina impacta primeiro, depois vem o pastor Gilmar, e depois vem o obreiro, e aí se... É lindo isso demais. A gente tem que se concentrar nisso, porque o mundo precisa demais Amém. desse tipo de coisa. Vamos orar, então. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, que momento lindo, que carinho o Senhor nos deu nesse momento. Obrigada porque nós estamos vendo aqui a tua igreja na prática, vivendo o evangelho. Esses homens tão preciosos, nossos pastores, que entregam suas vidas e tudo que eles fazem tem a ver com adoração, sabe? Todos os momentos. Eu fico pensando nos bastidores do trabalho desses homens e o tanto que eles têm se dedicado à tua obra. E agora se deparam com um presente tão lindo de ver a irmã Lúcia firme nos teus caminhos, pregando o teu evangelho aqui na Sala 57, declarando o amor que tem por esses dois homens tão preciosos. Gratidão, Senhor, porque o teu Espírito tem atuado nessa igreja. Gratidão porque nós vivenciamos aqui um milagre, mais um milagre que vem de ti, das tuas mãos grandiosas. Jesus, batiza-nos, unja-nos com o teu poder, esta foi a grande promessa. E, Senhor, diante disso, que o teu Espírito, nesse momento, Senhor, esteja sobre todos os pastores. Que essa igreja amada, a menina dos teus olhos, cada vez mais se fortaleça, cada vez mais pregue o evangelho, para que nós tenhamos a certeza e tenhamos um encontro contigo. E queremos estar lá. Queremos viver a eternidade juntos, sem distância geográfica, para que a gente possa se abraçar na eternidade e agradecer a Ti. Porque ao trabalharmos por outras pessoas, nós mesmos estamos sendo salvos para o Teu reino. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse momento, por vivenciar a forma linda e carinhosa como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mais uma vez, peço a bênção toda especial sobre a querida irmã Lúcia e sobre os nossos amados pastores que estão aqui. O Senhor continue conduzindo a vida deles, que eles continuem sendo esses instrumentos preciosos nas tuas mãos. E te agradecemos por mais essa bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, meu bem. Amém, meu Deus amorzinho. abençoe. Amém. Ai, eu ficaria aqui, pastora. Eu não quero nem deixar vocês irem embora, porque é bom, né? Isso constrói, edifica e torna o dia mais leve. Mas nós temos nossas atividades. Pastor Gilmar, suas palavras últimas para a gente. Muito obrigado por estar aqui até esse horário conosco. Agradeço esse momento, foi muito significativo poder compartilhar a palavra, poder rever meu amigo aqui, meus amigos, né? Rever o Fernandinho, Crisley, que eu conheci também, e meu amigo pastor Estina, e ouvir o seu testemunho, Lúcia, e relembrar, né? E avivar meu coração, né? O nosso coração de compartilharmos essa mensagem. Obrigado, Lúcia. Que Deus Eu que continue te agradeço, abençoando. pastor. Você mora em Nova Petrópolis? Moro em Nova Petrópolis. Então, eu quero planejar uma ida a Gramado e a Nova Petrópolis, né? E poder em algum momento estar com você, dar um abraço, tá? Que Deus continue te abençoando muito, muito, Vai tá? ser um novo presente que eu vou receber do Senhor. Amém. Com certeza, pastor. Amém. Wagner, obrigado pelo convite, privilégio de estar aqui com vocês, tá? E eu vou Eu ter que muito agradeço. prazer em receber o Senhor na minha casa. Fazer uma cevadinha para esses homens de Deus aí, Oh, e né? uma cuca, dona Lúcia, e uma cuca.
Aí já é cultura gaúcha, né, pastor? Do sul, né? Uma cuca. Amigo, obrigado. Eu O sei que senhor sua. me diz o que o senhor gosta e eu faço. Eita, menina, aí sim. Azeite na botija, pastor. Azeite para o sacerdote. Amigo, obrigado. Eu sei que sua agenda é muito corrida. Muito Alegria. obrigado. Eu espero contar mais vezes com sua doce presença conosco, tá bom? Privilégio. Um abraço para todos, que a bênção do Senhor esteja com vocês nesse dia, tá? Amém. Grande Pastor, abraço na eu família. espero, espero encontrar vocês mais vezes aqui, ainda antes da eternidade, pastor. Amém. Amém, Lúcia. Amém. Dá vontade de entrar na janelinha dela e amassar essa senhora com um abraço? Dá mesmo, dá. É bom demais. Obrigado, pastorzão. Obrigado mesmo. Alegria. Pastor China, obrigado pela gentileza. O senhor é sempre muito gentil. Obrigado mesmo por estar conosco aqui hoje, viu? Prazer inenarrável. Beijo a todos. Estou vendo ali a minha amiga, professora e doutora Talita também. Beijo carinhoso Pastor a todos Estina, vocês. Pois não, amado. eu quero que o senhor saiba que eu tenho as pregações que o senhor pregou na sala 57. Eu sempre lhe acompanho, ouço lições da Bíblia, do Senhor, tudo que diz respeito ao Senhor, eu tenho escrito. Fico muito honrado e eu queria deixar registrado aqui o meu louvor, a minha gratidão a Jesus, meu Salvador, a Deus, o Pai, e ao Espírito Santo, meu guia infalível, pelo privilégio de eu ter sido chamado para ser um pastor. Eu não seria tão feliz quanto eu sou fazendo qualquer outra coisa. E saber da história da Lúcia mexeu comigo, alegrou meu coração, mas também me encheu de emoção. Um dia nós vamos nos abraçar, muito em breve. Deus abençoe a todos. Jesus está voltando. Vamos nos preparar, porque ele virá e virá muito mais cedo do que nós pensamos. Firmes até o final. Beijo a todos e muito obrigado. Meu pastor, o senhor é um homem pecador, como eu, como qualquer outro que está nessa sala, que nós temos a inclinação pecaminosa. O senhor tem suas lutas. É um homem ainda em construção, como todos aqui. Mas, amigo, eu vou contar para o senhor uma coisa. O senhor me faz crer no ministério. Amém. A sua pessoa me faz acreditar no ministério pastoral. Obrigado pela sua humildade, parceria. O senhor não sabe o bem que faz quando eu termino a sala aqui. Muitas vezes eu termino a sala e caio para descansar um pouco. E aí aparece uma mensagem do senhor lá me incentivando, dizendo que foi uma bênção a sala, que o senhor estava presente. O senhor não sabe o tamanho da importância que o senhor tem nisso. Obrigado demais da conta. Obrigado pelo carinho. Louvado seja Deus. Estamos juntos. Feliz aniversário, viu? Obrigado. Um beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. É um privilégio, né, irmãos? Eu não. Pastor Estina, em vez do senhor ganhar o presente, foi eu que ganhei esse presente, estar em contato com o Senhor hoje. Que Deus abençoe a sua vida todos os dias, pastor. Amém, amém e amém. Irmã Lúcia, você viu? Parecia que tinha Sim, dado. Nunca dá errado quando a gente coloca na mão de Deus, a verdade é essa, né? Então, foi bom conhecer amém. um pouquinho mais os pastores, a senhora conseguiu vir. Não foi o testemunho como ele estava programado, mas foi como o Senhor programou para ser dessa forma. Eu tenho certeza que quem ficou aqui foi ricamente abençoado. Obrigado pela sua vida. A senhora foi uma bênção nessa sala hoje, viu? Muito Eu obrigado. agradeço. Amém. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, irmã Lúcia? Amém. Pastor, a nossa vida ainda continua. Pode ser que um outro dia eu possa dar um testemunho ah, mais adiante, com mais ênfase, pastor. Eu vou combinar com a senhora que nós vamos
fazer de novo para a gente contar os outros detalhes importantes da sua caminhada, tá bom? Com certeza, pastor. Na minha vida, geralmente, sempre tem esses. Parece que tem alguma coisa que quer impedir, né, pastor? Mas mesmo assim aconteceu da forma que Deus planejou. Foi uma benção, foi uma benção. Para mim foi Eu que especial. agradeço. E a Todo mundo gente aqui. pode combinar, eu estarei sempre à disposição, pastor. Agora, se eu for aí e não rodar, o que eu também prefiro, vou reclamar. Ah, com certeza. Eu vou Com aí. certeza. Se um dia eu passar por esta cidade, eu prometo que eu vou aí dar um cheiro na senhora, um abraço, tá bom? Com certeza. Eu vou ficar muito feliz, pastor. Muito. Grande abraço, viu, amado? Um grande É dia só na. a gente contatar, combinar e eu vou esperar vocês com todo o carinho. Vou passar o Aí número vocês, para o aí pastor vocês vão Ensino e para o pastor conhecer um pouco Gilmar, mais tá? da. Tá Oi? bom. Vou passar o número da senhora para o pastor Gilmar e para o pastor Estina, tá bom? Tá bom. Tá. Um grande dia na presença de Deus, viu, irmã Lúcia? Eu que agradeço, pastor. E me perdoe, mas eu não sei o que que deu aqui no celular. Eu acho que tinha alguma intervenção, sei lá o Não quê. tem nada que perdoar. Tá tudo certo, viu? Tá tudo certo. Grande dia. O senhor sabe que desde o começo, assim, tudo começou assim, mas a gente alcançou o objetivo no propósito de Deus, é para a honra e glória de Deus, e o que era para ter sido, foi. Então, o Espírito Santo nos guiou. É isso E quem, mesmo. e Eu acredito. quem sabe ele tem um propósito para mais adiante, para que a gente possa contar melhor essa história, pastor. Já está marcado. Eu vou conversar com o pastor que faz a gestão da sala para remarcar o seu testemunho, tá? Pode ficar tranquila. Tá bom. E aí eu vou procurar ter uma ajuda maior agora, meu filho me orientar mais. E foi muito repentino, assim, eles estão sempre ocupados, eu não tive muito tempo de pedir ajuda. E agora, Aham. quando ele me ajudou, ele já estava saindo para o trabalho. Deu tudo Então, certo, amadinha, tudo mas certo. ele sempre me ajuda, sempre. Tanto é, pastor, que todo o meu ministério, assim, todo o trabalho que eu fiz, eu tive a ajuda deles com a tecnologia. Tudo, eles sempre me ajudaram. Tudo que eu fiz, o que eu coloquei em prol da igreja, pastor, teve mais obra deles quase que a minha, porque tudo foi feito pelas mãos deles, dedicaram tempo, tudo que eu preciso, eu digo para eles, filho, tu me ajuda nisso? E assim, sim, só diz o que é que eu faço. E ele dedica tempo para isso. Ontem ele veio aqui e disse, mãe, eu fiz umas coisas para levar para a igreja, para as crianças, mas fiz bastante. Ele disse, a mãe não quer doar uma parte desses porta-lápis que a mãe fez tão bonito com crochê. Eu disse, sim, diz quantos tu quer. A mãe fez bastante, que eu vou levar para o Ministério Infantil, né, e para os desbravados, para os aventureiros, e doei para ele, porque ele sempre me ajuda, pastor. Tudo que eu precisar dele, ele larga tudo que precisa em mim. Ele não é um adventista, mas olha, ele tem trabalhado muito para a igreja. Irmã E eu Lúcia, espero que vamos, Deus ouça vamos, minha prece para que eles sejam alcançados. vamos combinar que na outra edição a gente vai contar todas essas coisas, tá? Tá Grande dia. bom. Ai, coisa boa, hein, Leila? Eu estava pensando aqui, meu pastor, sabe quando Pedro estava lá no monte, falou assim, não, vamos armar uma cabana aqui. Não quero sair daqui mais não, né? Arma uma Leila, cabana aqui. sinto você mais feliz, estou orando pela Carolzinha, tudo vai ficar Sim, bem. E chegou a hora, pastor Gilmar, se o senhor não ficou em algum momento na sala até o final, é hora da pipoca, pastor. A pipoca aqui é o momento em que a gente libera o microfone de todo mundo e a gente vai desejando bom dia com alegria para todo mundo. Quer ver como é que funciona? Leila, eu acho. Você já está anfitriã aí? Já? Já. Não, ainda não, não. não. Deixa eu te ajudar, senão você não libera o povo, aí não dá certo. Por favor, né? Agora, Rogério, Rogério, você está aí, meu filho? Tá, já me deu, pronto. Pronto. Bom dia.
Parece que eu ouvi um bom dia com alegria, Leilinha. Será? Bom dia com Bom alegria! dia, Com alegria, bom dia, Dia! pastor, e você? Bom dia, Maria. Obrigada, pastor. bom dia com alegria, nossa Ô, querida, Deus bom dia, abençoe. Bom Bom dia. com Bom dia, meu alegria, amor. Que bom bom te ver dia, aqui, Fernanda, nós te lindona. amamos. Vamos, viu? Ei, alegria. ei, bom dia, bom Ei. bom dia, com alegria, bom dia, Dodô. Oi, doutora. Oi, Bom dia, com Dodorinha. alegria, Dodorinha, nós te amamos, Dodô. Maria Messias, Maria Messias. bom dia, bom dia, Vladimir. Bom dia, bom beijo, Vladimir. amiga, bom dia, Cissa Bom é com dia com alegria, amiga, bom dia alegria. de paz, Dia de búzios, esse é de búzios. dia de Bom paz, dia com toda nós, linda tia. vida, nós te amamos, bom dia, Thalita, linda. bom dia, Thalita. Thalita, linda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, linda, Dia de Leândia. Dia de Leândia. Deus abençoe. bom Bom dia, dia, Verapó, Verinha. Oi, princesa. te amamos, Verapó, Verinha. Eita, bom dia, maninha. beijo, bom dia, Marcela, acorda, Dia. Marcela, Dora. bom dia, com alegria, Dora, Alegria, bom dia, bom dia. Dia, Carmel. Bom dia, Ramel. Bom dia, Carmel. Carmel, lindinho, meu Deus amor, abençoe. Nônia. dia, Nônia, Nônia, querida. Deus te abençoe. bom dia, Vera, irmão Isabel. Vera, Bom dia, Vera. Bom dia, querida. Deus beijo, meu abençoe, amor, um Vera. abraço, Puxa a pipoca. beijo, Bom beijo, dia, beijo, Antônio. Bom é sua amiga, Jesus te ama e nós também, Bom Verinha. dia, Bom em dia. Ivani. Bahia, bom dia, Ronivaldo, Bom dia, dia, Ronivaldo. Rô, Bom dia, Oi, Bruno. Aline. beijo, Beijo, beijo. Aline, muito bem, Bom dia. Oi, Aline, Aline Pimenta. Bom dia, Aline iluminada, Pimenta. bom dia, Francisco, E hoje não está comigo. Bom dia, bom Francisca. dia, Francisco, Francisca, Luiz bom dia, Luiz Costa. minha querida, Joelma Souza, bom dia, Luiz Bom dia, Costa, Luzia. Bom dia, bom dia, Bom Jandira, dia. beijo, nós te amamos, Jandira, bom dia, Dia Márcia Ferreira. beijo, Márcia, Márcia. dia, Dia pastor Pastor Bechara, bom dia, Nádia, Bom dia, Pastor Bechara. pastor Bechara, Nádia, Paulino, beijo, 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 Dia. ei, Bom Gogu, dia, bom povo dia, Nádia, lindo. beijo, casal lindo, Oi, Parabéns, parabéns, pastor. Nádia, bom dia, bom dia, bom dia, Minaya. bom dia, Bom bom dia, dia, Minaya. gatinha linda, beijo, Bom dia, Lúcia bom dia, bom dia com alegria. Bom dia. Bom Tom, dia. Bom dia, Sebastião, Sebastiana. beijo, gatinha linda, a gente também te ama, e minha Onde que tá flor, bom dia, com aqui, gente? Bom bom dia, com alegria. Bom dia, Maria Margarida Souza. Bom dia, Tânia. Beijo, um abraço. Bom dia, Maria Almeida. Almeida. Maria Almeida, bom
Bom dia, Rogério Pai. Você. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Elisângela. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Bom dia, Thaís Silva. Bom dia, Thaís. Bom dia, Transmissão do YouTube. Clique no joinha. Maria Egna. No canal. O sininho. Ei, gracioso. Wagner Almeida. Assista. Comente, compartilhe. Compartilhe diariamente nos seus status. Bom dia, Rogério Magno Miranda. Miriam, bom dia, Zuleide Figueira. Zé Novaes, Wilderlândia, Wagner Ferreira, Vital Silva. Zoom, Agostinho, Écia Silva, Tânia Madalena, Sara Abel. Clarice Modas, Marlúcia Silva. Maria Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário. E para Rosângela Souza. Reinaldo. Bom dia, alegria. Bom Moderador Rogério, bom dia, moderadora Marta Menezes. Bom dia, Isabel. Isabel, melhor que amor. Moderadora Fernanda Gonçalves, moderadora Tânia. Bom dia, Marlene, bom dia, Marisa. Inete da Silva, Maria Regina, Maria Lucine. Maria Eliane, bom dia, Margarete. Bom dia. Olha, querida. Bom dia, Tânia. E Marta. Bom dia, Sarabel. Bom dia, Marcela Santos. Bom dia, Bom dia, Luiz Costa. Bom dia, Luiz Thaler. Bom dia, Celinha. Bom dia, Silene. Lânia Nakashima. Bom dia, Lília Mil Galchan. Bom dia, Lesta. Bom dia, Jusleudo. Diana. Joelma Souza. Bom dia. Parabéns, Graciela. Isabel Natalina. Bom dia, Irlene Moreira. Bom dia, Maria da Rolce. Bom dia. Bom dia para todos. Gil Andrade. Bom dia, Francisca. Bom dia, Bento. Bom dia, Eduardo Santos. Bom dia, Domingas. Bom dia, joinha. Compartilha. Usa o status. Convida. Deus abençoe, Leila. Antes. Bom dia, querida. Joinha. Dá vontade de ir embora. Sininho. Convida.